Tudo Santos! Saudações alvinegras, aqui são os meninos de Fora da Vila, eu sou o Carlos Zucchi, e hoje vamos com o nosso tradicional pré-jogo aí para Santos e Coritiba, primeiro jogo aí de uma sequência, né? Nós vamos enfrentar o Coritiba aí 3 vezes de forma muito próxima, uma vai ser amanhã, outra vai ser quarta-feira aí pela Copa do Brasil, e a gente ainda vai ter um jogo de volta na Copa do Brasil. O primeiro jogo em Santos, na Vila, às 11 da manhã. O Santos, para esse jogo, ele vem aí, né, da vitória na Sul-Americana aí contra a Universidade de Quito, perdão, e deve ter a mesma base do time que jogou contra, com algumas novidades. Eu vou dizer que a principal novidade de todas é no banco de reservas, que a gente tem o John de volta. Então, após se recuperar da lesão, daí ele teve um problema ali na cicatrização e agora ele pode ser relacionado e deve ficar no banco de reservas. Eu vejo como uma coisa muito positiva, porque o John é um bom goleiro, revezou bastante tempo aí com o João Paulo, até que o João Paulo assumiu, o John teve os problemas aí de lesões, e o João Paulo acabou assumindo de vez e é o atual titular, e não creio que isso vai mudar tão cedo. Mas é bom que a gente tenha o John de volta, até para ter essa segurança, né? De se tiver algum problema aí com o João Paulo, a gente tem um goleiro de alto nível para substituí-lo. O Kaique também já está de volta, apesar da lesão, né, do nariz quebrado. E é um jogador que provavelmente não deve ser nem relacionado ainda. Ele vai usar aquelas máscaras de proteção no rosto para conseguir treinar e jogar. Ele já fez um treino, mas tem chance de não ser relacionado por conta da lesão recente, né? E ainda está muito cedo para arriscar ter essa opção aí de colocar ele em campo. Enquanto isso, pelo menos para os treinos ele já pode fazer, mas logo logo ele deve estar de volta. E com isso, a gente também tem possíveis novidades no time. A gente talvez tenha Ângelo começando como titular. A gente tem, pro Brasileirão, a gente tem o Marcos Leonardo, né? O Marcos Leonardo pode jogar, ele não está suspenso da Sul-Americana, ele ainda tem mais um jogo de suspensão para cumprir, vai ser aí contra o União La Calera, que vai ser cumprido esse último jogo, mas enquanto isso, pelo menos no brasileiro, a gente tem o Marcos Leonardo. Então é muito provável que o Santos entre em campo com João Paulo no gol, Madison, Michael Eduardo Bauerman e Lucas Pires, Rodrigo Fernandes e William Maranhão. Talvez o Santos comece já com o Zanocelo no lugar do William Maranhão. Que Deus ouça, faça que sua voz seja ouvida por Fábio Bustos, por favor. Que Zanocelo comece no lugar aí do William Maranhão, por favor. E o Ricardo Goulart, né? Então foi Rodrigo Fernandes, William Maranhão ou Zanocelo e Ricardo Goulart no meio. E no ataque, Ângelo ou Lucas Braga, Marcos Leonardo e Jordan Júlio. Ademir Quintino cravou Ângelo como titular. Então, uma boa chance aí do Ângelo começar jogando no lugar do Lucas Braga e a gente ter Ângelo e Jordan Júlio com o Marcos Leonardo na frente. A minha expectativa é de que o Santos comece com o Zanocelo ao lado do Rodrigo Fernandes, porque o Zanocelo é melhor meio-campista que o Maranhão. O Maranhão, cara, eu tô com o Danilo, eu acho que ele tem que ser o reserva do Rodrigo Fernandes. Ele não pode ser titular do time do Santos. Ele tem que ser aquela opção quando o Rodrigo Fernandes não estiver disponível, você coloca o Maranhão para fazer aquele volante, o primeiro volante ali de marcação, que fica mais na zaga e faz aquela saída de três ali que o Fábio Bustos gosta de fazer. E o Zanocelo, ele participa mais, ele cria mais e tem categoria também, né? Sabe chutar, sabe cruzar, sabe virar jogo. É um jogador e é alto também, que é uma coisa que ajuda nas bolas paradas, que é um problema do Santos. E então, assim, é uma formação interessante, talvez seja o que a gente tem de melhor, né? A gente vê Rodrigo Fernandes e Zanocelo, se isso acontecer, e o Ângelo começando a jogar o jogo, até por conta do Lucas Braga, porque o Lucas Braga ele é bom jogador, mas ainda não encaixou com o Bustos e tá muito, sabe, fez acho que um jogo bom só, os outros muito abaixo. Então, é um jogador assim que eu gosto muito, mas infelizmente não é o momento do Lucas Braga. Então, talvez a gente precise aí apostar, fazer uma outra opção que eu acho que seria uma boa que o Fabian Bustos também enxergasse dessa forma, né? Que pudesse enxergar esse valor para a gente poder ter um ataque melhor e que funcione melhor, que cresça melhor, que a gente crie muito mais. Sobre os confrontos dos últimos 10 encontros entre Santos e Coritiba, o Santos ganhou 6, empatou 2 e só perdeu 2. Fez 13 gols
e sofreu somente 6 no período. O último jogo que o Santos perdeu para o Coxa foi em 2016, em agosto de 2016, faz quase 6 anos. O Coritiba venceu por 2-1 no Couto Pereira pelo Brasileirão. O Kleber Gladiador e o Iago Dias fizeram para o Coxa e o Ricardo Oliveira descontou para o Santos. O duelo mais recente foi em 13 de fevereiro de 2021, pela 36ª rodada do Brasileirão de 2020. Santos ganhou por 2-0 com gols de Marinho e Marcos Leonardo, foi o resultado que rebaixou o Coxa para a Série B. Oficializou, né? O Coxa já estava com uma campanha horrível e foi só uma questão ali de bater o último prego no caixão. Os dois clubes já jogaram 53 vezes, com 29 vitórias do Santos, 14 vitórias do Coxa e 10 empates. 91 gols do Santos e 61 do Coritiba. Como eu disse, o jogo é na Vila, às 11 da manhã, e o Danilo pediu para dizer que a última vez que o Santos jogou com o Coxa às 11 da manhã, o Santos começou perdendo e virou o jogo para cima do Coritiba. E ele falou que perdeu o primeiro tempo porque ele estava no Mato Grosso do Sul e o fuso horário é diferente, ele se confundiu no horário e acabou perdendo o primeiro tempo, só assistiu do segundo tempo para frente. Que mais que a gente pode falar aí desse jogo? Vamos falar do Coritiba. E do Coritiba, eu posso falar com uma certa propriedade, porque eu acompanho bastante as notícias do Coritiba, né? Como moro em Curitiba, é o time que eu acompanho aqui. E eu posso falar que o Curitiba tá bem, tá bem montado numa sequência de trabalho que vem desde o ano passado, né? Então, na verdade, vem desde o final de 2019, 2020, perdão, onde o Gustavo Morínigo assumiu no finalzinho do Brasileirão. Ele até tentou fazer alguma coisa para ver se o Coxa reagia ali para não cair, mas já estava quase dado como certa a queda. Então ele fez algumas experimentações. Ele tinha um time titular forte na Série B, que por muito tempo foi líder do campeonato. Eu acho que foi até o time que mais ficou em primeiro lugar na Série B. Mas no finalzinho acabou o gás e o Curitiba só garantiu o acesso para a Série A e não tinha muitos jogadores reservas, sabe? Então, assim, o time tinha dificuldades de ter peças para colocar, então, basicamente, era sempre o mesmo time, sempre o mesmo time, sempre o mesmo time, tanto que a torcida sabia decor a escalação do Curitiba. E, além de ser o atual campeão paranaense, né, bateu o Atlético Paranaense na semifinal, ganhou fora de casa por 2-1 e depois empatou em 1-1 no Couto Pereira. Eliminou o Atlético Paranaense, que é uma das grandes equipes do cenário nacional dos últimos anos. E faz um mês e meio que o Curitiba não perde. Perdeu por 1-0 para o Azures pelo Campeonato Paranaense. E era um time reserva quando jogou esse jogo. Então você pode até levar em consideração que pode ser há mais tempo. Então, no final de janeiro, o Curitiba perdeu com o time titular por 2-1 para o Operário de Ponta Grossa, que joga a Série B. E foi só com esse único jogo que o Coritiba perdeu com o time titular, né? Então, desde a última derrota que era para o Azures, o Coritiba ganhou 7 jogos, teve 2 empates e fez 20 gols marcados e sofreu 7. E daí, depois de encontrar o time base desse time titular, quando jogou o time titular, foram 8 vitórias e 4 empates. O Curitiba não perdeu mais nesse momento. E só tem um desfalque o time do Curitiba, que é na lateral direita. O lateral direito, Natanael, que é cria da base, que foi titular no ano passado, está fora até o meio do ano. E o Varley, que veio do Botafogo, que ele pode jogar tanto de lateral quanto de ponta direita, ele sentiu dores na posterior da coxa, vai ficar entre 3 e 4 semanas fora. E aí o Curitiba não sabe se vai escalar o Matheus Alexandre, que é lateral de ofício, ou o Guilhermo, que é o zagueiro que pode atuar de lateral e já fez isso em alguns momentos aí com esse time do Paraguai, Gustavo Mourinho, o técnico do Curitiba é do Paraguai. A provável escalação do Coxa tem o Alex Muralha, Matheus Alexandre ou Guilherme na lateral direita, Henrique e Luciano Castan na zaga e o Egídio na lateral esquerda. Nomes conhecidos, né? Henrique, aquele que já foi zagueiro do Palmeiras, que já jogou pelo Fluminense, o Luciano Castan, irmão do Leandro Castan, o Egídio, lateral esquerdo, aí, que já passou por tantos times do Brasil, pelo Cruzeiro, pelo Fluminense. No meio de campo, William Farias, que foi cria da base do Curitiba e voltou. O Henrique também, o zagueiro Henrique é cria da base do Curitiba. O Andrei, que veio do Vasco, e o Tony Anderson. O Tony Anderson, aquele do Bragantino, do Atlético Paranaense, está emprestado para o Curitiba esse ano. No ataque, Igor Paixão, jogador da base do Curitiba, que vem crescendo muito, está jogando muita bola.
Aleph Manga, que quase assinou com o Santos, já vamos falar disso, e o Léo Gamalho, o Ibra das Araucárias agora, né, que está jogando pelo Sul, mudou de nome e é o artilheiro da equipe no ano com 10 gols. Então a gente tem aí na artilharia, esse trio de ataque do Curitiba já fez aí 24 gols no ano. O Curitiba fez aí cerca de 36 gols. Tô chutando aproximado, tá, galera? Mas os três fizeram 24 gols. Então, assim, o Léo Gamalho fez 10, o Igor Paixão fez 7, o Aleph Manga fez 7. Então, é um trio de ataque que está fazendo bastante gol. É claro que a gente tem que levar em consideração que o Campeonato Paranaense tem um nível inferior ao Campeonato Paulista. Então, também pesa isso. Mas mesmo assim, o ataque está sendo muito prolífico em gols aí, fazendo bastante gol, então a gente tem que tomar bastante cuidado. E o Igor Paixão, além de ter feito 7 gols, ele deu 7 assistências, então foi um cara que participou aí sozinho de 14 gols do Curitiba, né? E o Léo Gamalho sendo artilheiro com 10, o Aleph Manga aí vindo logo na sequência, também com 7 gols. O que me preocupa de tudo isso? O Santos, nessa temporada, fez 23 gols e tomou 23 gols. E os três atacantes sozinhos fizeram 24. Então, eles fizeram mais gols do que o time inteiro do Santos. O Santos está com um saldo de 0 gols. O Santos fez 3 gols na Sul-Americana e também tomou 3. No Brasileirão, por enquanto, só o 0-0 do Fluminense. Na Copa do Brasil fez 4 e tomou 1. E no Paulista fez 16 e tomou 19. A gente terminou com um saldo negativo aí de 3 no Paulistão. Então, a gente está zerado. Já a equipe do Curitiba fez 37 gols na temporada, né? Eu falei 36, são 37, e tomou 16 gols. Então, tem um saldo bastante positivo aí de 21, 21 gols, e fez 3-0 no Brasileirão na estreia contra o Goiás. Na Copa do Brasil fez 6 e tomou 3, e no Paranaense fez 28 gols e tomou só 13. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com o ataque do Curitiba, que é um ataque que está fazendo bastante gol. O Curitiba, a gente tem que desmistificar essa coisa, ele veio da Série B, investimento menor. Galera, o momento do Curitiba é um momento mais concreto do que o time do Santos. O Curitiba tem uma equipe mais pronta, independente de qualidade, independente de investimento, a gente tem que pensar o seguinte: o Santos acabou de começar um trabalho com o Bustos que a gente está tentando enxergar a evolução. Em alguns momentos a gente viu, mas em outros a gente tem até medo do que está acontecendo. E o Curitiba está numa sequência com o mesmo treinador aí há 1 ano e meio. Ele é o terceiro técnico mais longevo aí do Campeonato Brasileiro. Só acho que o técnico do Bragantino e o Abel Ferreira aí do Palmeiras. Acho que é o Abel em primeiro, o Bragantino em segundo, que é o Barbieri, e o Gustavo Mourinho do Curitiba. Então, o momento do Curitiba é melhor. O time é um time mais completo, mais pesado, mais parrudo. É um time que já está mais pronto do que o Santos. Tem seus problemas? Tem. Eles às vezes dão muito espaço no meio, às vezes a marcação não combate tão forte, tão bem. E tem uma ou outra falha, às vezes o goleiro Muralha dá uma falhada, às vezes a zaga ali tem um probleminha ou outro, mas é um time que hoje está num momento melhor, tanto anímico, né, positivo, por conta de ter sido campeão paranaense, que já fazia acho que 4, 5 anos que não era, quanto de time estar mais pronto, sabe? Que é uma coisa que o Santos está sempre procurando. Quando a gente achou que o Diniz ia, não foi. Aí quando a gente achou que o Carille estava engrenado e que o time estava, tanto que no final do Brasileiro era um time combativo, era um time que não era espetacular de ver, mas a gente via com gosto, via que o Santos jogava para ganhar, disputava tudo e conseguia as vitórias que precisava. Aí nesse começo de ano a gente já não viu. E por enquanto a gente não viu com o Bustos também, né? A gente tá vendo pouco, assim, a gente precisa de mais. Então o Santos está em alguns degraus de momento, tá? Isso que eu gostaria de dizer para vocês. A gente não ficar muito nessa coisa de, é o time que veio da Série B e tal. Em teoria, a gente pode em teoria, a gente tem que ganhar esse jogo, porque é um jogo contra um time que subiu de Série B, que a gente precisa fazer os 3 pontos, vencer esse jogo para também ter nossa primeira vitória no Brasileiro. Isso dá um gás, coroar o trabalho aí do Fabian Bustos, né? Que coroar não, dar tranquilidade para que ele possa seguir uma sequência aí de evolução. É isso que a gente precisa ver para esse jogo.
E, como eu tinha falado, né, falando do Aleph Manga, um dos atacantes ali do Coritiba ao lado do Léo Gamalho e do Igor Paixão, o Aleph Manga, ele participou das categorias de base do Santos há muito tempo, assim, ele treinava com o Neymar, com o Gabigol, com o Thiago Maia. Ele não, ele acabou saindo do Santos cedo e foi fazer a estreia profissional dele no Jabaquara. Ele fez um bom campeonato brasileiro da Série B com o Goiás ano passado, tendo feito 10 gols, ajudou o Goiás a subir para a primeira divisão, e daí acabou acertando com o Curitiba. Porém, ele chegou a flertar aí com o Santos. O Santos tentou trazer ele no começo do ano, fez a sondagem, chegaram a conversar, mas o Volta Redonda queria um valor alto, que o Santos não tinha para despender naquele momento. Então acabou acertando mais tarde com o Curitiba por empréstimo, ele está emprestado para o Curitiba até o final do ano, e ele queria ir para o Santos, porque ele fez a categoria de base, ele é da cidade e ele gostaria muito de ter ido para jogar no Peixe. Então a gente tem ali um lei do ex pesado, de um jogador que tem feito gols e que gostaria de estar jogando no nosso time nesse ano, nesse momento. E é isso, galera. Para o pré-jogo de amanhã, como eu disse, Santos e Curitiba, 11 horas da manhã na Vila Belmiro. Boa sorte para nós, que possa ser aí a primeira vitória em casa de muitas. Como eu disse, se a gente conseguir jogar bem em casa e fazer os resultados em casa, é meio caminho andado para a gente ter a temporada tranquila. Galera, obrigado por você que assistiu até o final. Curtam, comentem, compartilhem, inscrevam-se no canal, tragam mais Santistas para nossa base e para cima deles. Um grande abraço.